Então, bora lá, deixa eu compartilhar aqui, tá? Então, como eu falei, tá? Para quem chegou agora, meu nome é Murilo Demarco, sou fisioterapeuta, sou mestrando em fisioterapia, estou quase terminando o mestrado, e sou um dos professores da Fisiocoluna, junto com um colega, a gente organiza aí a Fisiocoluna, e para quem não conhece a Fisiocoluna, a ideia da Fisiocoluna é trazer boas informações para os fisioterapeutas em geral, né? E geralmente, né, a gente foca o nosso trabalho e as nossas informações na coluna vertebral, tá? Especialmente na dor lombar. Então, a gente quer compartilhar com os fisioterapeutas do Brasil boas informações e é isso que a gente vai fazer hoje, tá? Tanto nas nossas aulas, nos nossos posts, nos nossos cursos, a gente sempre traz informações baseadas em evidência, informações de alto nível, de alta relevância, ok? E hoje, então, vamos conversar aí sobre o exercício, né? O que o fisioterapeuta ele precisa saber sobre a dor lombar e sobre o exercício, tá? Show? E a primeira coisa, pessoal, que a gente precisa saber é que, talvez isso não seja novidade para vocês, mas é importante a gente frisar de novo, que a dor lombar, hoje, ela é a principal causa de incapacidade e afastamento do trabalho no mundo todo, tá? Então, olha só, não existe nenhuma outra condição no mundo todo, inclusive no Brasil, que incapacita tanto as pessoas e que afasta tanto as pessoas quanto a dor lombar, tá? E isso é um dado muito impactante, né? Por quê? Porque nós, fisioterapeutas, educadores físicos, enfim, toda a área da saúde, nós somos diretamente relacionados com a dor lombar, né? Somos nós que prevenimos e que tratamos a dor lombar, né? Mas a dor lombar, ela continua sendo a primeira causa de incapacidade no mundo todo, tá? É algo bem, bem alarmante. E, na verdade, esse alto nível de incapacidade, esse alto impacto que a dor lombar ela vem trazendo, né, para a sociedade, não é de hoje, tá? Desde a década de 90, a dor lombar já é a primeira causa de incapacidade no mundo todo, tá? Repito, no Brasil, assim como no resto do mundo. E desde 1990, os anos vividos com incapacidade, que é um cálculo que se faz, mas que nada mais diz que, né, expressa a incapacidade, né, a limitação que a dor lombar gera na vida das pessoas. Então, desde 1990, os anos vividos com incapacidade causados pela dor lombar, eles só vêm aumentando, tá? Os dados que estão aqui nesse slide, eles são do Global Burn Disease, de 2017, que é o último ano que esse estudo foi publicado. Eu não sei se vocês conhecem esse estudo, mas o Global Burden, ele é um estudo bem grande, tá? Que é feito praticamente em todos os países do mundo, e o objetivo dele é mostrar, né, e estudar a incidência e a prevalência de diversas disfunções, né, de disfunções musculoesqueléticas e outros tipos de patologia também, tá? E os últimos dados que a gente tem desse estudo é de 2017. E o que esse estudo mostra? Que de 1990 para 2007, a dor lombar continuou sendo a primeira causa de incapacidade no mundo, porém, houve um aumento de 30% nos anos vividos com incapacidade. E depois, de 2007 para 2017, a dor lombar continuou ainda sendo a primeira causa de incapacidade no mundo, tá? E, novamente, teve mais um aumento aí em torno de 17% dos anos vividos com incapacidade. Ok? Então, olha só, a dor lombar é a principal causa de incapacidade no mundo, ok? E a sua incapacidade, né, o seu fardo, ele vem aumentando com o passar do tempo, ok? E, pessoal, o futuro não é muito animador, tá? Porque os dados, os estudos mostram, eles indicam que a tendência é que o nível de incapacidade, né, causado pela dor lombar, ele continue aumentando nas próximas décadas, nos próximos anos, tá? E aí a gente fica se perguntando por quê, né? Porque, olha só, por mais que o tempo venha passando e a gente tem cada vez mais acesso a boas informações, né? Cada vez mais estudos científicos são publicados, cada vez mais a tecnologia evolui, né? Então a gente tem acesso a mais informação, acesso à tecnologia de ponta, mas e por que será que a dor lombar ela continua evoluindo, né? Sendo que a dor lombar é uma condição tratável, né? É uma condição que é tratável, é diferente de uma doença ou de uma patologia que é irreversível, né? Então, por que será que
o impacto da dor lombar continua evoluindo, né? Será que nós, fisioterapeutas, temos alguma relação com isso? Talvez sim, né? Vamos discutir um pouquinho sobre isso. Os estudos, eles apontam, né, eles dão algumas justificativas do porquê que a dor lombar pode continuar evoluindo, o crescimento da população, o envelhecimento da população, isso pode explicar, né? Então tem algumas hipóteses, mas o que eu quero trazer aqui é uma reflexão para a nossa prática, né? Para a nossa vivência, para a nossa realidade, né? E vamos pensar na fisioterapia, né, pessoal? Podemos expandir isso para a educação física, para a medicina, mas vamos falar mais da fisioterapia. E aí eu trago uma reflexão aqui. Será que nós estamos oferecendo o que há de melhor para o tratamento e para a prevenção da dor lombar? Será que, de maneira geral, nós, fisioterapeutas, oferecemos o que tem de melhor para os nossos pacientes, tanto no sentido de prevenir quanto de tratar a dor lombar, né? Será que a gente está seguindo as melhores evidências, né? Então, olha só, esse estudo aqui é um estudo que buscou responder exatamente isso, tá? Um estudo de 2017, publicado na revista Spine, e esse estudo ele buscou investigar se os fisioterapeutas brasileiros, eles seguem as diretrizes de prática clínica no tratamento da dor lombar. Okay? Então, ele queria saber exatamente isso. Os fisioterapeutas brasileiros, eles estão seguindo as melhores recomendações científicas no tratamento da dor lombar, ou seja, nós estamos oferecendo o que há de melhor para tratar essa condição? E a resposta é que não, pessoal. Tá? No Brasil, assim como em outros países do mundo, tá? Eu trouxe esse estudo que é do Brasil, porque é a nossa realidade, óbvio, mas tem estudos que mostram que em outros países isso também acontece, tá? Mas é fato que nós não estamos oferecendo o que há de melhor para os nossos pacientes. Tá? Olha a conclusão do estudo. Os fisioterapeutas brasileiros não estão utilizando as melhores evidências disponíveis em sua tomada de decisão clínica para o tratamento da dor lombar. Ou seja, não estamos seguindo o que tem de melhor para manejar a dor lombar. Tá? E os autores ainda falam, uma disseminação mais ampla das diretrizes de prática clínica deve ser realizada com urgência. Ou seja, é preciso que com urgência a gente dissemine mais as diretrizes de prática clínica, né? O que são essas diretrizes de prática clínica? São recomendações científicas que grupos de pesquisa fazem, né, orientando o manejo de determinadas condições. Então, tem diretrizes para o tratamento do joelho, de ombro e, óbvio, para a coluna lombar também. Tá? Então, essas diretrizes, elas reúnem o que tem de melhor na evidência científica disponível em todo o mundo, né, e esses pesquisadores fazem um documento, um estudo, e eles publicam esse documento dizendo, até hoje o que tem de melhor evidência para tratar a dor lombar é isso, isso, isso. Tá? Então, é preciso, né, eu chamo a atenção aqui, que nós fisioterapeutas, que a gente esteja mais alinhado com essas diretrizes, ok? Tá? Porque talvez, né, e é uma hipótese bem razoável, o fato da gente não estar oferecendo o melhor para os nossos pacientes pode estar contribuindo com esse avanço da incapacidade causada pela dor lombar. Tá? Então, nós, fisioterapeutas, educadores físicos, nós temos um papel direto nisso. Show? Tá? Então, a gente tem que ficar ligado. Tá? Pessoal que chegou agora, sejam bem-vindos aí, pessoal. Se tiver alguma pergunta, pode ir jogando no chat que a gente vai respondendo, tá? Vamos seguindo aqui. Pode ir chegando aí, vamos lá. Mas ok, né? Então, o que as diretrizes clínicas, elas recomendam para o tratamento da dor lombar, né? Então, vamos apresentar aqui, vamos trazer o que essas diretrizes têm recomendado para que todo mundo possa ficar alinhado e atualizado, tá? E aqui vocês vão ver que o exercício ele vai começar a aparecer de maneira importante, tá? Já adiantando, né? Por isso que é muito importante a gente falar sobre exercício, porque vocês vão ver que ele tem um papel fundamental no tratamento da dor lombar, ok? Esse aqui é um guideline, uma diretriz clínica de 2018, tá? Foi publicado na revista Lancet, que é uma revista bem importante, de alto impacto. Agora, na pandemia, aí, as revistas ficaram um pouco mais conhecidas, né? Toda hora no jornal aparece, o periódico Lancet, né? Saiu um estudo falando do Covid, etc., né? E a revista Lancet é uma revista bem importante, tá? E no ano de 2018, vários pesquisadores de praticamente todos os países, aí, de mais de 28 países,
eles se reuniram para fazer uma série de para publicar uma série de 3 artigos sobre a dor lombar, tá? Por que isso? Porque a comunidade científica, ela está vendo que a dor lombar está tomando níveis tão epidêmicos, né? Está sendo tão importante o avanço da disfunção causada pela dor lombar na sociedade, né? Os custos para o governo, os custos para as pessoas, né? A alteração da qualidade de vida, a falta do trabalho, enfim, né? Diversas coisas que a dor lombar ela acaba acarretando. Isso está sendo tão impactante que a comunidade científica se reuniu e publicou uma série de 3 artigos reunindo o que tem de melhor na literatura científica sobre a dor lombar, tá? E esse é um desses artigos que foi publicado, tá? Então, nesse artigo aqui, eles falam sobre a prevenção e sobre o tratamento. Então, pessoal, dentro desse documento, dentro desse artigo, eu já vou apresentar ele para vocês, tem as melhores recomendações científicas do mundo para a dor lombar, tá? Então, veja só, a gente não segue no geral, né? O artigo que eu mostrei antes fala isso, mas vivendo no dia a dia, né, dando aula, viajando por diferentes cidades, a gente vê que, na prática, é isso mesmo. A gente vê que muitos colegas não estão alinhados com as evidências científicas, né? Só que hoje, pessoal, isso não cabe mais. Por quê? Porque a informação está aí, né? A gente digita lá no Google o título de um artigo, baixa ele e você tem acesso ao que tem de melhor no mundo, tá? No mundo todo. E esse artigo é um artigo muito legal, recomendo que vocês leiam ele na íntegra, tá? Porque tem bastante informação legal, tá? Então, vamos ver o que esse guideline, o que esse artigo traz como recomendação para o tratamento da dor lombar. Então, nesse quadro eles fazem um resumo, tá? Eu vou explicar aqui como é que é organizado isso, ok? Então, aqui eles dividem as recomendações para dor lombar aguda e para dor lombar persistente, né? Lembrando, a dor lombar aguda ou a dor lombar recente é aquela dor que dura menos de 6 semanas. A dor lombar persistente ou a dor lombar crônica é aquela que dura mais do que 12 semanas, ou seja, mais do que 3 meses, tá? Aqui, nesse primeiro quadro de cima aqui, orientações em relação à educação e autocuidado. Então, não são intervenções propriamente ditas, mas são falando sobre a educação e sobre orientações de autocuidado, tá? Mas tem algumas coisas interessantes aqui para a gente discutir, tá? Então, olha só. Conselho para permanecer ativo, ou seja, você orientar o paciente a permanecer ativo. Isso é a primeira linha de tratamento, tanto para dor lombar aguda, quanto para dor lombar persistente, para dor lombar crônica. Okay? E isso é bem importante, pessoal, tá? Olha só, mesmo para dor lombar recente, ou seja, geralmente, né, em muitos casos, no início do sintoma, o paciente pode ter um nível de dor mais alto, né? Então, mesmo que o paciente esteja numa crise aguda de coluna, o repouso absoluto, ele não é recomendado. Você orientar o paciente a permanecer ativo é a primeira linha de tratamento. Veja só, primeira linha de tratamento, considerar o uso de rotina, tá? Na dor lombar crônica, mais ainda, não faz sentido nenhum o paciente fazer repouso, né? Os estudos mostram que não ajuda, tá? Pelo contrário, dor lombar crônica, o paciente tem que se movimentar, tá? Mas, repetindo, mesmo na dor lombar aguda, mesmo numa crise intensa de coluna, a gente não deve recomendar repouso absoluto, porque isso pode até atrapalhar o tratamento, tá? Tornar a recuperação mais lenta. É claro que numa crise mais intensa, num quadro muito inflamatório, o paciente vai ter que fazer algumas restrições, né? Então, não significa que ele vai correr 10 quilômetros, mas também não a gente não deve orientar ele a ficar na cama, por exemplo, ou no sofá em repouso absoluto, como muitos pacientes fazem, certo? Tá? Então, isso é bem importante. Em relação à educação, óbvio, né? Primeira linha tanto para dor lombar aguda quanto para dor crônica, né? Por quê? Educação é sempre bem-vindo, né? Educação aqui, em relação à educação em neurociência da dor, educação para bons hábitos de vida, enfim, né? Educação vai ser sempre bem-vindo, tá? Então, tanto na dor lombar aguda, quanto na dor lombar crônica, a gente deve, sim, educar o nosso paciente, orientar ele e passar confiança para ele, beleza? Tá? Então, permanecer ativo e educar o paciente, bem importante, tá? Aqui fala um pouco sobre o calor superficial também, tá? Mas vamos pular, vamos vir para cá, ó. Aqui, ó, terapias não farmacológicas. Então, nessa parte de baixo aqui do quadro, são as terapias não farmacológicas, ou seja,
intervenções fisioterapêuticas e também tem algumas intervenções psicoterapêuticas aqui, tá? E olha só, aqui começa a aparecer o exercício e a importância dele, porque veja só, para a dor lombar crônica, que é o nosso grande desafio, né, pessoal? A dor lombar aguda não é ela que causa todo esse fardo que a gente falou agora há pouco, né? O grande desafio é a dor lombar persistente, né? Na prática clínica é o paciente que às vezes é difícil de ser tratado, é o paciente com dor crônica, né? E com dor lombar crônica. E olha só, a terapia baseada em exercício, ou seja, né, o exercício, ele é a primeira linha de tratamento para dor lombar crônica, tá? E para dor lombar aguda, o exercício tem evidência, ele é recomendado, mas o seu uso ele é mais restrito, uso limitado em pacientes selecionados, tá? Por quê? Porque é óbvio, né? Alguns pacientes com dor lombar aguda, se eles estiverem numa fase muito inflamatória, com uma dor muito intensa, muito aguda, esse paciente não vai conseguir fazer exercício, tá? Então, na dor lombar crônica, isso é a primeira coisa importante que a gente tem que saber, o exercício é a primeira linha de tratamento. Paciente com dor lombar crônica, e quanto mais crônica for a dor, quanto mais complexa for a dor, mais importante é o uso do exercício, tá? E lembra que eu falei que alguns pacientes meus não melhoravam no início da aula? E tá aqui a resposta, né? Porque pacientes com perfil de dor crônica, né, com dores mais antigas, com dores mais complexas, só tratamento passivo nem sempre é o caminho, tá? Então, quanto mais crônica, quanto mais complexa, mais importante é o exercício, tá? E na dor aguda, saber que você pode usar o exercício, mas aqui você tem que ter o bom senso de saber se o exercício naquela hora é a melhor opção, tá? É algo básico, mas é importante que a gente saiba disso, tá? Beleza? Vamos seguir aqui, ó. E aqui é bem interessante. Terapia cognitivo-comportamental, tá? Isso aqui é uma linha de psicoterapia, então não é o nosso papel, né? Mas é importante a gente saber que tem recomendação, né? Mas óbvio, não vamos ser nós que vamos, né, fazer esse tipo de intervenção. Mas a terapia cognitivo-comportamental, repetindo, uma linha de psicoterapia, ela também pode ser primeira linha de tratamento da dor lombar crônica, tá? Quer dizer que todo paciente com dor lombar crônica tem que fazer abordagem com psicoterapia? Óbvio que não, né? A gente tem que avaliar, ver se tem questões psicossociais importantes, mas é importante saber que em alguns pacientes a gente pode orientar ele a buscar esse tipo de ajuda, tá? E aqui para baixo, ó, a gente tem manipulação vertebral, tanto mobilização quanto manipulação, massagem, né? Pode entrar aí na terapia manual também, acupuntura, yoga. Veja que todas essas intervenções, ó, tanto a manipulação, quanto a massagem, quanto a acupuntura, o yoga, tudo isso é segunda linha de tratamento. Tem evidência, então eu posso usar, mas é segunda linha, ou seja, se eu não puder usar a primeira linha, aí eu vou optar por segunda linha. Ou essas intervenções de segunda linha eu devo usar como tratamento complementar, ok? Então, por que eu estou salientando isso? Porque, olha só, para reforçar o exercício para dor lombar crônica, ele é a única intervenção fisioterapêutica que é a primeira linha de tratamento. Todas as outras, terapia manual, etc., são segunda linha. A gente pode usar, mas de preferência como complemento, tá? Então, destacando mais ainda a importância do tratamento, tá? Então, manipulação, segunda linha, tanto para dor aguda quanto dor persistente, massagem também, acupuntura também, tá? Yoga para dor aguda não tem evidência suficiente, para dor lombar crônica, segunda linha. E aqui também é interessante porque traz informações do Mindfulness, né? Mindfulness é uma técnica de meditação, né? E o Mindfulness direcionado para a redução do estresse, ele também tem estudos que apoiam o seu uso em pacientes com dor lombar crônica, ok? Certo? Por que em paciente com dor lombar crônica aparece terapia psicológica, aparece meditação? Porque em alguns pacientes com dor crônica a gente sabe que existem fatores psicossociais importantes, né? Muitas vezes existem alterações do sistema nervoso importantes e tanto a psicoterapia quanto a meditação podem ajudar a modular isso, tá? Beleza? Ok? Então, é isso que a gente tem de primeira linha de tratamento, de recomendações mais importantes e, mais uma vez repetindo, o exercício é a única intervenção nível A, primeira linha para dor lombar persistente. Ok? Show? E o que não é recomendado, pessoal? Então, a gente falou do que é recomendado, né? Fez um resumo disso. O que não é recomendado para dor lombar, tá?
eletroterapia, por mais que isso é amplamente utilizado em clínicas, principalmente em clínicas que fazem atendimento num sistema de convênio ou de SUS, né? Mas eletroterapia já foi bem investigado e para dor lombar não é efetivo, tá? Então, não se recomenda o uso de intervenção eletrofísica para dor lombar, ok? Cintos lombares também não é recomendado, às vezes os pacientes querem usar, tá? Não se recomenda porque não ajuda, ok? E tração, né? Tração também não tem evidência para dor lombar, tá? Tem alguns estudos, tentaram achar, tal, mostraram alguns resultados que pareciam ser interessantes, mas no geral, até o momento, nós não temos evidência para usar tração, ok? E a gente sabe, né, que tem muitos tratamentos que são feitos à base de tração, ok? Então, eletroterapia, tração, cintos lombares não são recomendados, tá? Fora desse estudo aqui, por exemplo, tem outras intervenções que é comum a gente ver o pessoal usando, mas que tem evidência mostrando que não funciona. Kinesiotape, tá, pessoal? Tem vários estudos mostrando que é inefetivo, tá? Que não supera o placebo, então não é recomendado para dor lombar, ok? E outra intervenção que está sendo muito utilizada, mas que ainda não tem um corpo de evidência que apoia efetivamente, tem alguns estudos que mostram alguma coisa, é a ventosa, tá? Então, ventosa, apesar de estar, entre aspas, na moda, aí, nós não temos ainda uma evidência consistente que apoie o uso, tá? Então, eu sugiro cuidado no perfil do paciente que você vai utilizar. Beleza? Show? Qualquer dúvida, manda aí, ok? Então, falamos do tratamento. Isso aqui, as diretrizes recomendam para o tratamento. Mas a prevenção, ela é fundamental também, né? Porque, lembra que eu falei, a dor lombar está aumentando cada vez mais. Então, utilizar a estratégia de prevenção é fundamental para a gente tentar combater esse efeito tão importante, tão impactante da dor lombar, né? A gente se preocupa menos com prevenção, mas isso é um erro que a gente tem, né? A nossa cultura, ela tem esse equívoco, mas é bem importante que a gente fale de prevenção, tá? E aqui eu retorno para aquele artigo da Lancet, onde ele traz um resumo do que a gente tem de evidência para prevenção da dor lombar, tá? Só tomar uma aguinha aqui. Então, olha só. A principal estratégia para prevenir a dor lombar, quem é? O exercício. De novo, né? Então, exercício associado à educação é efetivo para prevenção, ok? Na verdade, o exercício associado com a educação é a principal estratégia de prevenção, é onde a gente tem uma taxa preventiva maior, né? Mas o exercício sozinho, sem educação, ele também é efetivo para prevenir. Mas, né, pelo contrário, a educação sozinha, olha só, é inefetiva, tá? Então, na verdade, a única intervenção que realmente previne é o exercício. Quando associado à educação, o efeito de prevenção é maior, mas a única intervenção que sozinha consegue prevenir é o exercício, tá? Então, mais uma vez, fica claro o papel do exercício agora na importância dele de prevenção, ok? Aqui, ó, cintos lombares não adianta usar, isso não diminui a incidência de dor lombar, tá? Palmilhas também não tem evidência que previne, e nem mesmo adaptações ergonômicas no ambiente de trabalho, também, até o momento, as evidências mostram que isso é inefetivo, tá? Então, reforçando, repetindo, né, para realmente ficar bem vivo isso, o exercício é o carro-chefe também para prevenir a dor lombar, ok? Show? Então, o que né, nessa parte da aula aqui, o que o fisioterapeuta precisa saber? Né? Lembrando, o título da aula é dor lombar e exercício. O que o fisioterapeuta precisa saber sobre isso? Então, quando aparecer esse slide aqui, pega a canetinha aí e anota, tá? O fisioterapeuta moderno, o fisioterapeuta atualizado, ele tem que saber disso, tá? Ele tem que saber do que vai aparecer aqui, tá? Ok? Então, que o exercício é a principal estratégia de tratamento e prevenção da dor lombar, principalmente da dor lombar crônica, que é o nosso grande desafio, tá? Então, tratamento só passivo na dor lombar crônica não costuma ser o caminho, okay? A gente precisa do exercício, e o exercício pode não ser adequado na fase aguda, lembra que eu mostrei lá, né? Na dor lombar aguda, uso selecionado em alguns pacientes. Isso aqui é básico, mas por que eu trouxe isso, pessoal? Porque apesar de ser básico,
eu tenho visto alguns colegas cometer alguns erros, eu tenho recebido alguns pacientes com dores agudas, inflamatórias, alguns casos com dor ciática intensa, dor bem volátil, dor, né, um caso bem inflamatório, assim, onde o paciente está com alto nível de dor, alto nível de incapacidade, e alguns colegas insistindo no exercício, tá? Então, a gente tem que ter o bom senso, saber que o exercício é uma estratégia super importante, mas que a gente tem que ter coerência e saber quando introduzir o exercício, né? Que também não é nem ao céu e nem à terra. Do mesmo jeito que tratar todos os pacientes só de maneira passiva pode ser ruim, tratar todos os pacientes com exercício de maneira automática também pode ser ruim, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, ok? Peguei alguns pacientes aí, alguns casos, onde o paciente não estava evoluindo, alguns casos até piorando, e o paciente fazendo exercício, colocando carga na coluna lombar, e né, isso atrapalhando a recuperação. Então, a gente tem que entender que o exercício ele é importante, mas a gente tem que colocar ele no momento adequado, tá? Ok? Bem importante isso. Show? Tá? Ok, então ficou claro, o exercício é, né, super recomendado, show de bola, mas qual será que é o melhor exercício para a dor lombar? Né? Os nossos pacientes têm algumas crenças sobre isso, nós mesmos, né, esse exercício é bom, aquele não é bom, né, o paciente vem perguntar para nós, será que isso ajuda na coluna, será que isso é contraindicado, né? E o que será que a gente tem hoje de evidência sobre o melhor tipo de exercício, a melhor modalidade de exercício para dor lombar? Será que existe algum exercício que é realmente bom para a coluna, que é melhor do que o outro? E, na verdade, pessoal, a resposta aqui é todos, tá? Isso é bem pesquisado já, a gente tem bastante evidência sobre isso, e até o momento, nenhum exercício se mostrou soberano para a dor lombar. Geralmente, quando se compara diferentes modalidades de exercício, o resultado costuma ser muito parecido. Os exercícios, eles têm, né, eles são positivos, eles ajudam a melhorar a dor, melhorar a incapacidade, mas até o momento, nenhum exercício se mostrou muito superior ao outro. Tá? Então, a evidência nos diz que hoje todo tipo de exercício pode ser utilizado. Não existe um exercício que é superior ao outro. Tá? Isso é bem importante, porque isso aqui muda a maneira da gente colocar o exercício na nossa prática. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, vai ficar um pouco mais claro, mas isso muda a nossa prática, não é uma informação só teórica, ok? Claro que isso não quer dizer que todo paciente vai se adaptar bem, vai se dar bem com todo o exercício. Não é isso, né? A gente não vai aplicar o exercício de uma maneira cega, de uma maneira inequivocada, certo? Mas o fato é que não existe um exercício que é superior ao outro para o tratamento e para a prevenção da dor lombar. Tá? Até o momento, esse exercício não apareceu. Tá? Não tem um que é soberano. E aqui eu pergunto, mas nem mesmo os exercícios do core, né? Porque talvez para você isso já é figurinha marcada, né? Isso já é bem sabido, ok? Mas ainda se tem uma ideia, tanto nos pacientes, quanto nos colegas fisioterapeutas, quanto nos colegas médicos, educadores físicos, enfim, ainda tem, né, um grande entendimento de que os exercícios do core, eles são exercícios bons para a dor lombar, ou melhores do que outras formas para a dor lombar, tá? E o fato é, pessoal, que nem os exercícios do core, eles são superior a outras formas de exercício, tá? E a gente tem bastante evidência sobre isso, tá? Por exemplo, aqui são 3 revisões sistemáticas, tá? Que investigaram a efetividade dos exercícios do core, né? Os exercícios de estabilização, de controle motor, como eles também são conhecidos, ok? Veja só, revisões sistemáticas, não é estudo único, né? Então, tem 3 revisões sistemáticas, uma de 2009, outra de 2014, e essa última de 2016, uma revisão Cochrane, né? E as revisões da Cochrane, elas são as melhores revisões que a gente tem, né? Então, são revisões super bem feitas, tá? E essas 3 revisões, o que elas mostram, pessoal? Elas têm um resultado, uma conclusão similar, que é o quê? Os exercícios de estabilização, eles são efetivos para a dor lombar, então eles melhoram a dor, melhoram a incapacidade, porém, eles não são superiores a outras formas de exercício, tá? Então, não é que os exercícios de estabilização, eles não funcionam. Sim, eles funcionam, são bons, a gente pode usar,
Porém, os exercícios do core não são superior a outras formas de exercício, tá? E é importante saber disso, porque a gente tem que começar a quebrar aquela ideia que dor lombar eu preciso fortalecer o core, dor lombar eu preciso fortalecer o core, né? Hoje mesmo eu recebi uma carta do médico, né? A secretária mandou lá encaminhamento pelo WhatsApp, paciente, né, com discopatia degenerativa, dor axial, recomendação, fortalecimento do core, alongamento de isquios tibiais, etc. Né? Então, tem essa ideia de que pacientes com dor na coluna, com disfunções da coluna, tem que fortalecer o core, tá? Não é bem assim, a gente não vai entrar mais a fundo, tá? Eu até fiz uma aula sobre isso há um tempo atrás, não sei se alguém aí já assistiu, mas é importante saber que esses exercícios são bons, ok? Mas eles não são superiores a outras formas, tá? Então, eu tenho que saber quando usar e por que usar, tá? Não tem que prescrever isso como uma receita de bolo. Show? Beleza? Tá? Se alguém não sabia disso, então, tá aí, é importante estar alinhado com isso, tá, pessoal? Como eu falei, tem bastante evidência em relação a essa questão do core, tá? Então, nessa parte aqui, o que o fisioterapeuta precisa saber, tá? Então, o que tem que estar vivo na nossa cabeça, ok? Que não existe um exercício soberano para o tratamento e para a prevenção da dor lombar, tá? Então, aquela história, esse exercício é bom para a dor lombar? Pode ser que sim, né? Pode ser que não. Vai depender do paciente, vai depender do objetivo, vai depender de uma série de coisas, a gente vai falar um pouquinho sobre isso na sequência, tá? Mas não tem um exercício, por exemplo, Pilates é bom para a dor lombar? É bom para dor lombar, tem evidência. Mas é melhor que exercício aeróbico? Não, tá? E assim por diante. Preferência direcional é bom? É bom, mas é melhor que estabilização? Não, não é melhor, tá? Então não tem um exercício soberano que vai ser bom para todo mundo, tá? Ok? Importante saber disso. E um outro dado que é interessante é que não está claro quais pacientes respondem melhor a quais exercícios, né? E a escolha do exercício que vai ser utilizado, ela é clínica. O que eu quero falar com isso, né? Não existe nos estudos, não existe nas diretrizes clínicas uma definição, então esse paciente, ele parece dar melhor com esse tipo de exercício. Esse paciente, com essas características, ele vai se dar melhor com esse outro tipo de exercício. Até já tentou se investigar isso, mas não se conseguiu definir bem, até o momento, uma orientação para isso, tá? Então, todo exercício pode ser usado, mas, obviamente, nem todo paciente vai se dar bem com todo exercício, né? E como que eu vou decidir qual tipo de exercício eu vou usar? Clinicamente, ou seja, eu com o meu paciente, no meu consultório, no meu estúdio, avaliando o paciente, entendendo, né, o quadro dele, e aí eu vou selecionar o exercício que parece ser mais efetivo ou mais indicado, tá? Então, não tem uma recomendação para esse paciente é isso, para aquele paciente é aquilo. Tem algumas orientações, tem como a gente raciocinar com isso, mas não tem uma receita, tá? E aí vem a importância da gente saber avaliar os nossos pacientes, saber entender o contexto, ok? Mas o que considerar, então, para escolher o exercício, né? Várias questões a gente pode abordar aqui. Eu vou trazer algumas dicas importantes, e essas dicas, pessoal, elas têm uma grande relação com o fato de não existir um exercício superior ao outro. Por isso que é importante a gente saber disso, porque eu sabendo que não tem um exercício que é, né, comprovadamente melhor do que o outro, que é muito superior que o outro, influencia na minha decisão, tá? E uma das grandes influências que saber disso traz para a prática é o quê? Considerar a preferência do paciente na hora de tomar a decisão clínica de escolher o exercício, né? Porque vocês vão concordar comigo que para o exercício ter efeito, precisa de aderência, ou seja, o paciente tem que praticar aquilo por algum tempo, né? Não adianta o paciente fazer 2 semanas de exercício e parar, porque o efeito vai se perder, né? Mesmo se ele fizer 1 mês e parar, a tendência com o tempo que isso venha sendo revertido, né? E para o paciente ter aderência, se ele vai fazer um exercício que ele gosta, que ele se dá bem, que ele tem experiência, enfim, que ele prefere, isso facilita a aderência do paciente. Então, levar em conta a preferência do paciente na hora de escolher o exercício é fundamental.
E se eu sei que as evidências me mostram de maneira robusta que não tem um tipo de exercício que é superior ao outro, isso reforça a preferência, né? Porque se tivesse um exercício que fosse muito superior ao outro, a nossa tendência era seguir para esse exercício. Como não tem, a gente fica mais livre na nossa escolha e a preferência do paciente pode ser levada em consideração de maneira mais ampla, de maneira mais importante, tá? Então, bem importante isso, ok? A apresentação clínica, né? Isso é óbvio, então, entender o status clínico do paciente, então, qual que é o nível de dor e incapacidade, como que se comportam os sintomas, então, é um sintoma muito volátil, é um sintoma que está com uma característica muito inflamatória, que piora muito fácil, né, que com qualquer coisa a dor já agrava muito, né, qual o mecanismo de dor envolvido, né, o mecanismo de dor, tem se estudado muito sobre os mecanismos de dor, né, tem tido vários estudos recentes sobre isso, e é uma maneira muito legal da gente triar e de organizar o tratamento, inclusive da gente selecionar o tipo de exercício, tá? Então, se o paciente tem uma dor nociceptiva, ou se ele tem uma dor neuropática, ou se ele tem uma dor nociplástica, isso ajuda a gente a escolher o exercício, ajuda a gente a orientar o tratamento, ok? E aqui, pessoal, na apresentação clínica, entender o nível de dor, de incapacidade, é importante para a gente também entender se o exercício parece ser o melhor caminho nesse momento ou não, né? Então, lembrando, pacientes com dores muito agudas, muito voláteis, que mudam muito fácil, que pioram muito fácil, que qualquer carga já faz a dor piorar muito, talvez o exercício não seja a melhor estratégia, ou então eu vou ter que usar exercícios mais bem conduzidos, mais bem coordenados, ok? Tá? E o mecanismo de dor, repito, sugiro que vocês estudem sobre isso, porque ajuda bastante, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Vem um paciente com uma dor nociceptiva, então uma dor axial, só na coluna, e esse paciente tem um padrão, né, então tem dor lombar, dor axial, com muita rigidez. Você avalia ele tem um padrão de rigidez bastante grande, tá? Então, paciente com dor axial, dor nociceptiva com rigidez. Que tipo de exercício será que a gente pode usar? Exercícios que trabalhem flexibilidade, que trabalhem mobilidade, pode ser interessante. Exercícios que trabalhem condicionamento geral, pode ser interessante. Pilates, treinamento funcional, enfim, né? Faz sentido, né? Agora, vem um paciente que tem uma dor neural, então uma dor neurogênica intensa. Pensa no paciente numa crise aguda de dor ciática. Chega no seu consultório mancando, com muita dor, né? Com um quadro bem inflamatório. Será que colocar esse paciente para fazer pilates ou para fazer exercício do core vai ser legal? Ou fazer exercício de flexibilidade? Talvez não, né? Talvez exercício, por exemplo, de preferência direcional seja uma boa opção. Tá? Então, ou seja, entendendo o mecanismo de dor, entendendo a apresentação clínica, a gente consegue também guiando o exercício que parece ser melhor recomendado. Tá? Ok? Então, sugiro que vocês estudem mais sobre isso também. Claro, as necessidades individuais e as capacidades funcionais do paciente, né? Então, as necessidades, quando eu avalio ele, quais são as demandas que eu preciso trabalhar, o que ele está precisando, né? Quais são as necessidades que a gente tem que abordar, óbvio, e as capacidades funcionais, né? Porque assim, então, todo exercício pode ser usado, eu vou levar em consideração a preferência do paciente, mas eu tenho que saber se aquele exercício que o meu paciente gosta, ou se ele quer fazer, se ele está preparado para aquilo. Né? Então, quer fazer crossfit? Pode fazer crossfit, não tem problema nenhum. Mas tem as capacidades funcionais necessárias para o crossfit? O corpo está preparado já? Né? Sim ou não? Gosto de jogar futebol. Futebol pode ajudar? Pode ajudar, né? Mas esse paciente está com as capacidades físicas mínimas necessárias para jogar futebol de uma maneira segura, de uma maneira efetiva, né? Então tem que entender as capacidades do paciente também, tá? Um outro dado muito legal, ok? E aí, novamente, sabendo que não existe um exercício que é superior ao outro para tratar a dor lombar, a minha preferência e o meu treinamento enquanto fisioterapeuta deve ser levado em consideração, né? Por quê? Por exemplo, se eu sei que, sei lá, exercício então de estabilização é bom para a dor lombar, é efetivo, e eu sei trabalhar com estabilização, né? Eu tenho experiência com isso, eu tenho treinamento nisso, talvez eu vou valorizar mais isso, né? Porque é aquilo que eu sei fazer, tá? Eu trabalho com pilates e é o que eu mais sei fazer. Então, aplica pilates. Se é aquilo que você domina, né, pode colocar pilates porque vai ter evidência.
tá? Então, levar a nossa preferência, o nosso treinamento em conta também, tá? Eu trabalho, por exemplo, né, Murilo, trabalho em consultório. Eu não trabalho num estúdio, então o meu espaço para trabalhar com exercício ele é mais reduzido. Então, isso me faz, muitas vezes, optar por um tipo de exercício e não por outro, tá? Beleza? E, de novo, como não tem um exercício superior a outro, eu, né, posso fazer isso, porque eu sei que a chance de ter efeito ela é muito grande. Uma outra coisa muito legal, que não é muito conhecida, mas a resposta analgésica ao exercício, então, existem jeitos da gente avaliar como que o paciente responde ao exercício, então, se aquele exercício que eu estou querendo aplicar, se ele produz analgesia, ou seja, se ele gera inibição da dor, tá? A gente pode ir testando e avaliando essa resposta analgésica, ok? E levar isso em consideração, com certeza, vale muito a pena na hora de selecionar o exercício, né? Então, por exemplo, eu aplico uma sessão de pilates e eu avalio que aquilo produziu uma analgesia legal, é um ponto a mais para usar pilates. Agora, não, fiz pilates, não teve uma analgesia legal, mas fiz treino aeróbico, foi melhor a analgesia. Opa, vou tender mais para o treino aeróbico. Tá? Então, avaliar a resposta analgésica é bem legal, tá? E ajuda bastante na prática clínica. E, né, uma última dica aqui, simples, mas que na vida prática faz sentido, custos, né? Porque, de novo, já que não tem um exercício superior ao outro, eu tenho que levar os custos em consideração. Então, sei lá, eu avalio o meu paciente e eu acho que Pilates é uma boa para ele, né? Porque, enfim, de acordo com as características dele, mas o paciente não tem dinheiro para fazer Pilates, porque costuma ser uma atividade mais cara, no geral. Mas ele pode fazer um plano na academia para ir para a academia fazer exercício. Vai para a academia, né? Como não tem evidência que o Pilates é melhor do que a academia, vai para a academia, orienta ele e ele vai fazer aquilo que ele tem acesso, tá? Então, é algo da nossa rotina, da vida prática real, tá? E tem que ser levado em consideração, porque é bem comum, né, os pacientes falarem isso da questão dos custos, tá, pessoal? Ok? Então, algumas dicas, claro que tem muito mais coisa que dá para a gente conversar, mas algumas dicas, algumas coisas para vocês refletirem sobre isso, beleza? Tá? Se tiver alguma pergunta, manda aí. E agora, para finalizar aqui a última parte da nossa aula, a gente vai falar de uma coisa muito legal, muito interessante e que é muito importante para a nossa prática, que é por que o exercício alivia a dor, né? A gente viu que o exercício é bem recomendado, né, para o tratamento, para a prevenção, mas por que será que o exercício alivia a dor, né? Será que eu preciso melhorar as capacidades físicas do meu paciente para a dor diminuir? Então, será que quando eu aplico o exercício, né, eu prescrevo um exercício e aquele exercício ajuda a melhorar a dor do meu paciente, será que aquela melhora da dor, ela está relacionada com melhora da resistência, melhora da força, ou até mesmo melhora da mobilidade da coluna? Então, será que o efeito de diminuição da dor, de melhora da função do exercício, está diretamente relacionado à melhora dessas capacidades físicas? Acho que vocês vão concordar comigo que é quase que intuitivo, automático a gente responder que sim, né? Que para o exercício melhorador a gente tem que mudar as funções, né? A força, a resistência, a mobilidade e etc, né? Mas será que é isso mesmo, né? Foi isso que essa revisão sistemática ela buscou responder, tá? Então, a pergunta desse estudo, dessa revisão sistemática é: a resposta clínica positiva, ou seja, a melhora da dor e da incapacidade no tratamento da dor lombar, baseado, né, em exercício, então no tratamento com exercício, ela está diretamente relacionada à melhora da performance física, dos aspectos físicos. Então, será que para melhorar a dor com o exercício, eu preciso de melhorar a força, a resistência ou mobilidade da coluna? Né? Então, foi isso que ela buscou responder, tá? No geral, 16 estudos foram incluídos, tá? Totalizando uma amostra de mais de 1.400 pacientes, que é uma amostra considerável, tá? Então, é uma revisão que traz dados aí bem legais, tá? E olha que interessante a conclusão desse estudo, tá? Isso é muito interessante. Não existe uma associação convincente entre a melhora clínica e melhoras na função física após um tratamento baseado no exercício para dor lombar crônica. Ou seja, não existe uma forte associação entre a melhora da dor e da função com a melhora das capacidades físicas. Ou seja,
para a dor diminuir com o exercício, não necessariamente eu preciso melhorar a força, preciso melhorar a resistência ou preciso melhorar a mobilidade da coluna, tá? E olha que interessante, né? E aí a gente começa a se perguntar, ué, mas por quê, né? Como assim, né? Como que pode o exercício diminuir a dor sem mexer nessa função física, sem mexer nesses aspectos físicos, né? E essa revisão sistemática, os dados que ela traz são bem consistentes, e quando a gente interpreta isso, é bem isso, né? Os dados da literatura mostram aí, sugestionam de maneira bem forte que parece não ter uma relação direta da diminuição da dor com essas melhoras das capacidades físicas, né? E para nós, fisioterapeutas, é algo meio estranho, né? Talvez, não sei se vocês pensam assim como eu, mas quando eu comecei a estudar isso, eu achei muito estranho, né? Como assim? Tá? E se não é por causa disso, por que então que o exercício alivia a dor? O que a gente tem de evidência, né? Qual que é a resposta para isso, tá? Isso é bem interessante, pessoal, porque isso aqui também muda a forma da gente entender o exercício, tá? Então, olha só. Primeiro, é importante dizer que não está muito claro na ciência os efeitos do exercício, tá? Então, o porquê que o exercício produz analgesia, o porquê que o exercício alivia a dor, se sabe algumas coisas, mas não está tudo respondido. Okay? Então, a ciência vem investigando isso de uma maneira importante nos últimos anos, tem saído vários estudos sobre isso, mas não está tudo respondido ainda, tá? Qual que é a principal resposta para explicar a analgesia provocada pelo exercício? Então, né, o efeito de diminuição da dor que o exercício tem. Hoje, o que a gente tem, isso já é sabido, isso já é comprovado, tá? Então, a principal resposta que a gente tem para explicar por que o exercício alivia a dor é o fato do exercício ativar as vias analgésicas endógenas. O que é isso? No nosso corpo, no nosso sistema nervoso central, nós temos diferentes sistemas que produzem, né, que provocam a liberação de substâncias analgésicas, certo? E já se sabe que o exercício ele consegue ativar esses sistemas e fazer com que eles liberem substância analgésica no nosso sistema nervoso central e no nosso corpo, tá? Então, por exemplo, ó, a gente tem 3 vias analgésicas endógenas que são bem conhecidas: o sistema serotonérgico, o sistema opioide e o sistema endocannabinoide. Essas diferentes vias, elas usam diferentes, né, neurotransmissores, diferentes substâncias, tá? Pouco importa agora, mas se sabe que o exercício consegue ativar essas 3 vias, ou seja, o principal efeito de diminuição da dor, né, provocado pelo exercício, está no sistema nervoso central, provocando a liberação de substâncias analgésicas, tá? Então, a gente sabe que o exercício libera, por exemplo, endorfina, né, ativando o sistema opioide, e, né, essas endorfinas e outras substâncias, elas têm esse efeito de analgesia, tá? Então, essa é a principal explicação, e é por isso que não necessariamente eu preciso mudar esses aspectos físicos, de força, de resistência, para o exercício diminuir a dor, tá? Porque ele tem esse efeito no sistema nervoso central, ok? Existem algumas outras explicações, por exemplo, a ação do exercício no sistema imunológico, vem tendo cada vez mais estudos sobre isso. Então, tem estudos mostrando que, por exemplo, o exercício consegue modular a inflamação, ele diminui as citocinas pró-inflamatórias e aumenta as citocinas anti-inflamatórias, então ele consegue regular a inflamação, isso nos tecidos como no cérebro, no sistema nervoso central, tá? Então, tem um efeito do sistema imunológico e algumas outras hipóteses, tá? Que tem algumas evidências, mas o que a gente tem de maior, né, de mais robustez é a ativação das vias analgésicas endógenas, tá? E por que isso é interessante, pessoal, né? Porque, olha só, em vez de o meu paciente tomar um analgésico, tomar um comprimido, o exercício provoca a liberação dessas substâncias, tá? E essa analgesia que o exercício provoca, ela pode ser tanto local quanto sistêmica. Então, por exemplo, se eu estou exercitando meu braço, meu bíceps, quando eu faço, sei lá, um exercício de força para o bíceps, esse exercício ele pode provocar uma analgesia local aqui no meu bíceps, mas esse exercício também pode provocar uma analgesia sistêmica, ou seja, no meu corpo todo, gerar um efeito de diminuição da dor, de diminuição da sensibilidade em todo o meu corpo, tá? E por que isso é interessante? Porque esse efeito sistêmico, ele pode ser de muito valor na nossa prática clínica, né?
Vamos pensar, por exemplo, num paciente que tem dor na coluna, ok? E ele tem medo de movimentar a coluna, então ele tem um alto grau de cinesiofobia, certo? Como ele tem um alto grau de cinesiofobia, ele não vai querer movimentar muito a coluna lombar, né? Porque ele tem dor, ele acha que aquilo pode fazer mal para ele. Você sabendo que o exercício pode ter um efeito sistêmico, em vez de você fazer um exercício que movimente muito a coluna, você pode fazer um exercício à distância para tentar gerar esse efeito sistêmico, tá? Ou sei lá, um paciente que está com um nível de dor mais alta na lombar e não está conseguindo fazer exercício, né, movimentando muito a lombar. Você pode tentar acessar o exercício à distância, ok? Então, isso é muito legal. Tá? Muito legal. E esse efeito sistêmico, existem dois tipos de exercícios que a gente já sabe que tem uma capacidade de gerar essa analgesia sistêmica mais importante. O exercício aeróbico, primeiro, tá? Geralmente o exercício aeróbico, em pessoas que têm, né, o sistema analgésico preservado, ele tem essa capacidade de produzir uma analgesia sistêmica e não só local, e os exercícios resistidos, tá? Então, eles também têm essa capacidade. Hoje é o que mais se sabe, né? Não se investigou todos os exercícios ainda, mas se sabe que esses dois tipos, eles têm uma grande, né, uma maior tendência a gerar um efeito de analgesia sistêmica, ok? Beleza? Isso é bem importante, bem legal, né? Não sei para vocês, mas eu acho isso sensacional porque ajuda muito na prática clínica. Então, para a gente fechar aqui, tá? Estamos indo para o final, mas fica aí que tem bastante informação legal ainda, tá? Então, o que o fisioterapeuta precisa saber sobre isso? Tá? Primeiro, a melhora da dor lombar não depende necessariamente de melhoras na força, na resistência ou na mobilidade da coluna. Então, lembrar que para melhorar a dor lombar, para eu diminuir a dor, não necessariamente eu preciso gerar melhora nesses aspectos. Ok? Tá? Isso é importante. Porque às vezes eu fico focando em trabalhar esses aspectos mais analíticos e esqueço de coisas mais importantes. O principal efeito da analgesia do exercício parece ser via sistema nervoso central, tá? Então, que a principal explicação que a gente tem hoje para o exercício conseguir diminuir a dor é ativando o sistema nervoso central, é ativando as vias analgésicas endógenas, e lembrar que esse efeito ele pode ser sistêmico, ok? Tá? Isso é bem importante. Um outro dado aqui, pessoal, que é bem legal, tá, e bem importante para a nossa prática clínica, é que o exercício ele tem efeito sobre a neuroplasticidade. Ele auxilia a reorganizar o sistema nervoso central, tá? Então, do mesmo jeito que o exercício tem essa capacidade de atuar no sistema nervoso central e provocar a liberação de substância analgésica, tem estudos mostrando, tá, e tem saído alguns estudos bem legais sobre isso, que o exercício ele consegue atuar revertendo, né, ou trabalhando a neuroplasticidade. O que é neuroplasticidade? Neuroplasticidade é a capacidade do sistema nervoso dele se adaptar, dele se modificar, né? Então, por exemplo, pacientes com dor crônica, né, inclusive pacientes com dor lombar crônica, tem estudos mostrando que alguns pacientes com dor lombar crônica, não são todos, tá, mas que alguns tem neuroplasticidade mal adaptativa, ou seja, tem mudanças do sistema nervoso central mal adaptativas. Que mudanças? Eles têm alterações químicas do cérebro, eles têm alterações funcionais do cérebro, então as conexões cerebrais estão desorganizadas, estão trabalhando mal, e até mesmo alterações estruturais do cérebro, do sistema nervoso. Tá? Então, por exemplo, tem estudos que mostram que pacientes com dor lombar crônica, alguns pacientes, não são todos, repetindo, tem perda de massa encefálica, tanto perda de massa cinzenta, quanto perda de massa branca, ou seja, pacientes com dor crônica podem ter alterações importantes do sistema nervoso central. E o exercício, tá, ele tem o efeito de trabalhar e ajudar a reverter isso, ou seja, a reorganizar o sistema nervoso central. Ok? E é muito importante que a gente saiba disso, né? Por quê? Porque em pacientes com dor lombar crônica, principalmente naqueles com dor lombar crônica primária, ou seja, com dor lombar crônica mais complexa, a gente deve focar mais em exercícios globais, pensando nesses efeitos sistêmicos, pensando nesses efeitos no sistema nervoso central, do que em exercícios direcionados para trabalhar aspectos específicos. Tá? Então, por exemplo, você recebe um paciente com uma dor lombar crônica complexa. Vamos pegar um exemplo bem clássico, tá? Um paciente que tem fibromialgia e dor lombar.
Na fibromialgia, a gente sabe que existe, né, uma sensibilização do sistema nervoso central, né, existe uma série de alterações importantes e que a dor, ela é consequência dessas alterações do sistema nervoso central, né. Então, nesse paciente que tem dor lombar e que tem fibromialgia, não adianta você ficar trabalhando só a mobilidade da coluna, ou ficar trabalhando só a resistência da coluna, enfim, ficar buscando trabalhar aspectos mais analíticos. É mais importante você pensar no efeito sistêmico do exercício, tá? E pensar nessa analgesia sistêmica, ok? E aí lembrar que os dois tipos de exercícios que parecem ter esse efeito mais importante, mais sistêmico, os exercícios resistidos e os exercícios aeróbicos, tá? Então, saber disso é fundamental para na hora que eu receber um paciente com essas características, né, de dor crônica mais complexa, eu saber a maneira de eu lidar com eles e não ficar direcionando meu tratamento para questões muito analíticas, e sim para efeito mais sistêmico. Show? Beleza?